Alguma vez você já se perguntou por que você é pouco valorizado no mercado digital? Seja você um gestor de tráfego, um copywriter, um designer, um web designer, por que as pessoas não valorizam o seu trabalho? Por que você tem que cobrar mais barato do que a maioria das pessoas? Por que você tem que trabalhar mais para ganhar menos? Por que você precisa ficar o tempo todo se provando para tentar manter a sua carteira de clientes? Alguma vez você já parou para pensar sobre isso? Eu quero trazer uma reflexão para você, algo que provavelmente vai mudar a sua situação, se é que você se encontra nela. Eu imagino que se você foi atraído por esse tema aqui, talvez você seja uma pessoa que esteja patinando no mercado digital, talvez você ainda não tenha alcançado os tão sonhados R$ 10.000 por mês como um profissional do mercado digital. E eu venho aqui te dizer que é super possível, desde que você entenda algumas coisas que eu quero compartilhar com você. E quem sou eu para te dizer isso aqui? Eu sou uma pessoa que eu já estive na mesma posição que você e hoje eu estou na posição de quem contrata. E estando na posição de quem contrata, eu consegui observar coisas, elementos que são extremamente importantes em um profissional, que eu estou disposto até a pagar mais caro para ter essa pessoa trabalhando comigo, e outros tipos de profissionais que não têm essas características, não é que eles não são importantes, mas eles não têm tanta valorização assim. Então, se você quiser entender sobre isso e como que você consegue desenvolver essas capacidades, fica comigo até o final desse vídeo. É um vídeo denso, é um vídeo profundo, não é aquele vídeo de entretenimento legal, que eu vou estar aqui sendo o cara mais gente boa, cheio de recortes e memes, etc. Mas é um conteúdo que vai mudar a sua vida se você prestar atenção nisso aqui, tá? Isso aqui mudou o meu jogo no mercado digital e eu acredito que pode mudar o seu também. Então vamos lá? Deixa eu expandir um pouco a minha tela aqui, porque eu preciso explicar para você a minha tese, tá? O mercado digital, ele é composto pelo liberal comum, né? Vários profissionais liberais, que são pessoas que geralmente têm um CNPJ aberto, um PJ ali, um MEI, né? Então nós temos social media, nós temos gestor de tráfego, nós temos copywriter, nós temos designer, web designer. Agora tem outras funções surgindo dentro do mercado digital, né? Como redator que escreve blog, escreve newsletter. Nós temos até pessoas que trabalham com IA, nós temos gestor de automações, uma série de cargos, tá? Todas essas pessoas estão na caixinha do liberal comum, tá? Que é a situação em que a maioria das pessoas se encontram. Quais são as características do liberal comum? O liberal comum, pessoal, ele tem um conhecimento preso na sua área de atuação. O que eu vou chamar aqui de conhecimento vertical, tá? Eu já vou explicar para você como é que funciona o conhecimento vertical, tá? Mas pensa que ele tem um conhecimento que está preso na sua área de atuação. Então, se ele é um designer, o seu conhecimento é único e exclusivamente dedicado a ser designer, em entender sobre design. Não tem foco em geração de receita. Ou seja, esse profissional liberal comum, muitas vezes, ele não tem foco no resultado. Ele tem um foco na entrega. E você já vai entender por que isso faz total diferença em um projeto, tá? Terceiro aspecto aqui, terceira característica de um profissional liberal comum, ele não tem uma visão analítica, tá? Ou seja, ele não entende de dados, ele não entende de métricas, ele raramente entende sobre uma campanha que estamos veiculando, ele não consegue pensar sobre o todo, né? E geralmente o liberal comum ele foca no volume de clientes. Ou seja, a conta matemática que ele faz cara, se eu fechar 10 contratos de R$ 1.000, no final do mês eu vou ter 10.000 de receita na minha conta. Essa conta ela não está errada. Mas um dia eu vou dedicar um vídeo único e exclusivo para falar sobre este tema nas coisas que eu acredito, tá? Mas pensa nisso. O liberal comum ele tem essas 4 características. Se você se identificou com isso aqui, provavelmente, ou pelo menos uma delas, provavelmente você está dentro dessa caixinha do liberal comum. Vamos falar um pouco aqui sobre conhecimento vertical. O que é o conhecimento vertical?
Vertical, pessoal, vamos lá, vou dar um nome aqui para isso, né? Vertical é tudo aquilo que você tem profundidade, tá? Ou seja, imagina que existem diversas áreas de atuação, diversos conhecimentos por aí, e existe uma que você tem uma verticalidade maior. Eu estou dando aqui o designer como exemplo, mas poderia ser um gestor de tráfego, poderia ser um copywriter. E dentro da verticalidade você tem diversos níveis, onde quanto mais você desce, maior é a sua autoridade dentro daquele tema. Então, dentro do digital, dentro do mundo dos liberais, nós temos designers que estão no nível 1, nós temos designers que estão no nível 2, nós temos designer nível 3, nível 4 e nível 5. Quanto mais conhecimento ele tem sobre a sua área, maior a sua verticalidade, tá? E qual que é o problema disso, né? Quando você entende muito da sua área e não entende de todo o resto, eu não estou dizendo que não é importante você não ter uma verticalidade grande ou profunda em um determinado tema. Mas eu vou te explicar qual que é o malefício de você focar único e exclusivamente dentro da sua área. Que você não consegue enxergar o todo. E por não enxergar o todo, você não consegue contribuir de uma maneira... como que eu posso dizer? Você não consegue pensar em coisas que poderiam auxiliar aquela campanha ou aquela empresa, aquele negócio, aquela oferta para faturar mais, para ganhar mais, justamente porque o seu foco ele está exclusivamente na entrega. A entrega ela é importante, ela é muito boa para sua reputação, mas ela não é tudo, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Pessoal, o liberal valorizado. Eu vou entrar num tema aqui que talvez algumas pessoas discordem de mim. Porque eu tenho um viés, né? Lucas Gomes é estrategista. Eu sou estrategista digital. E na minha essência, a maior verticalidade que eu tenho do mercado digital é como gestor de tráfego. Foi através da gestão de tráfego que eu me inseri no mercado. Mas eu migrei. Aos poucos eu fui entendendo melhor sobre estratégia. Cheguei a prestar serviço como copywriter, já fiz estratégias de social, né? Social media. Mas o que tem um profissional liberal valorizado? O que ele tem de diferente? Estratégia. Tá? Ele entende de estratégia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem faz as thumbnails aqui do canal não sou eu, tá? Toda vez que eu entro num projeto novo, a primeira coisa que eu vou atrás é de um designer ou de um editor de vídeo, porque essas são as duas áreas que eu sou horrível. Assim, eu não tenho um senso estético, eu tenho um senso estético muito ruim. Então eu vou atrás de alguém. E eu testei algumas pessoas para fazer as thumbnails do meu canal. Cheguei a pagar essas pessoas, né? Paguei algumas pessoas ali para fazer thumbs. E uma pessoa me chamou muita atenção, que é a pessoa que está fazendo a thumb desse vídeo, inclusive, que é o Jefferson. O que me chamou a atenção no Jefferson que as outras pessoas não me chamaram tanto a atenção assim? O Jefferson, diferente dos outros designers, ele estava preocupado com a taxa de clique da thumbnail. E não só isso, ele estava preocupado com o que a pessoa espera ao clicar na thumb, para quando ela chegar no vídeo, ela não fique frustrada e saia do vídeo rapidamente. Porque se você tiver um clickbait muito forte na sua thumbnail, as chances da pessoa clicar na sua thumb, entrar no vídeo e falar, ah, não é isso que eu esperava, e sair, ir embora, e isso acabar com todo o resto do seu canal, é muito grande. E de todos os designers que eu testei, o Jefferson foi o único que se preocupou com isso. E que alertou isso pra mim, levantou essa bandeira. Porque eu falei pra ele, Jefferson, eu quero thumbnails, cara, que sejam assim, disruptivas e que sejam atrativas, que sejam bonitas. E ele falou assim, cara, eu vou te ajudar, mas muitas vezes eu não vou olhar tanto pra estética, tá? Às vezes eu vou abrir mão um pouco da estética pra trabalhar um pouco mais a curiosidade. E não só isso, depois que a pessoa clicar na thumbnail, ela vai querer ficar no vídeo, porque ela já vai ter mais ou menos uma ideia do que é esse vídeo, do que se trata, antes mesmo de entrar no vídeo. Cara, quando ele me falou isso, eu falei, esse cara é diferente. Esse cara
ele vai ser o cara oficial do meu canal, de criar thumbs. Ele se destacou no meio de todos os outros que só estavam querendo fazer a thumbnail por ser um banner, entendeu? Então, quando você pega um designer e coloca um elemento de estratégia nele, ele se destaca. Eu tenho certeza que o Jefferson, eu sou um dos clientes do Jefferson, né? Ele tem outros clientes. Eu tenho certeza que ele é um profissional bem remunerado. Talvez mais do que a maioria dos liberais que trabalham por aí. E ele é posicionado. Ele não faz design para tudo. Ele faz design de thumbnail de YouTube. E aí, ponto importante também. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa da empresa que eu trabalho, né? Eu tenho gestores de tráfego que trabalham comigo hoje, e ele me disse o seguinte: cara, o evento que a gente está rodando aqui agora, é um evento presencial, né, que a gente vai fazer em janeiro. Ele falou assim, a gente está vendendo ingresso e tá legal, só que as nossas vendas poderiam ser muito melhores se a gente fizesse ajustes na headline da página, ou seja, na primeira dobra, na H1. Aí eu perguntei pra ele, me explique mais, né? Aí ele falou assim, ó, olha essa headline aqui. Ele me mostrou a headline da página e realmente a headline ela não estava tão boa, tão apelativa, ela não estava tão instigante. Sabe aquele texto da primeira dobra que falta tempero nele, falta copy de verdade? E eu falei, cara, faz sentido isso que você falou. Ele falou assim, ó, deixa eu te mostrar em métricas aqui. Aí ele me mostrou lá no Clarity, que é um site que mostra a jornada das pessoas dentro da sua página, e 70% das pessoas estavam abandonando o site na primeira dobra. Elas não estavam nem dando o scroll para chegar no preço, por exemplo, para ver o vídeo que tinha dentro da página. Ou seja, a gente estava perdendo muita gente ali. E ele me trouxe esses dados, me trouxe essa informação. Ele falou, ó, vamos testar 3 opções de headline aqui para ver se a gente consegue melhorar esse dado. A gente está testando neste momento, tá? Eu não sei se vai dar resultado positivo ou negativo, mas essa visão dele, estratégica, faz com que ele seja um profissional mais bem remunerado. Você está me entendendo a diferença? Um gestor de tráfego comum, a única coisa que ele sabe fazer é subir uma campanha e esperar o resultado. Se o resultado não vier, o que ele vai fazer? Ele vai falar que tem que testar mais criativo, testar mais público e mais orçamento e blá, blá, blá. Uma pessoa que tem a visão do todo, ela analisa o todo. Lucas, mas, cara, tá confuso. Me explica aqui quais são, então, as características de um profissional valorizado no mercado. Ponto importante aqui. Ele consegue conectar as pontas em um projeto. Ou seja, ele não olha só para o mundinho dele. Então, se ele é gestor de tráfego, ele não vai olhar só para o gerenciador de anúncios. Ele vai conectar as outras pontas. Copywriting, design, performance da página, taxa de clique no anúncio, script do anúncio, automação de recuperação de carrinho. Ele tem uma visão 360 e isso é uma visão estratégica. Pensa sobre isso. O foco dele está no resultado final. Ele não está nem aí se a campanha que ele subiu está perfeitamente linda, com uma nomenclatura legal e que está muito bem organizada. Não, o foco dele é no resultado. Tá vendendo? Se tá vendendo, show de bola. Se não tá vendendo, tem coisa errada. Vamos ajustar, vamos refazer, vamos mudar tudo aqui. Terceira característica. Ele tem uma visão 360 do projeto e não só da sua área. Ele enxerga o todo. E eu já vou explicar para vocês o que é o todo, tá? Fica aqui comigo que você já vai entender. E quarto e último lugar, ele não depende de outras áreas para fazer o seu trabalho. Você quer ver um profissional que ele não se destaca, que ele não ganha dinheiro, que ele não é valorizado, é um profissional que ele depende de alguém para fazer o trabalho dele. Se esse profissional ele depende de alguém para fazer o trabalho dele, e ele estiver sendo bem remunerado, ele está com a faca no pescoço e os dias contados para sair daquela posição. Você pode ter certeza disso. Porque a dependência, principalmente com profissionais liberais, eu não estou falando aqui de um CLT, tá? Estou falando de um profissional liberal. Uma pessoa que é um profissional. Se ela depende de alguém para conseguir fazer o trabalho dela, tá errado. Esses são os 4 pontos de um profissional bem valorizado. Ele não depende de outras áreas para fazer isso.
E eu posso afirmar para você, por exemplo, no caso da gestão de tráfego lá, que eu acabei de contar para você aqui, a gente fez as 3 dobras de teste sem precisar envolver o time de web design nisso. Duplicamos as páginas ali no WordPress e a gente está rodando o teste agora. Então, a gente não estava dependendo de outros setores, por exemplo, para fazer esse teste. É por isso que eles são bem valorizados. O que é conectar todos os pontos, Lucas? Pense sobre o projeto. Conectar todos os pontos não significa conectar só as pessoas. Conectar só as pessoas, você ainda está olhando para uma parte do processo. Quando eu falo de uma visão 360 e conectar todos os pontos, eu estou falando de pessoas, eu estou falando dos ativos e eu estou falando de ferramentas. Conectar tudo isso. Pessoas são os profissionais que estão envolvidos naquele projeto, né? Que pode ser o expert, pode ser o seu colega de trabalho, pode ser alguém de dentro da empresa, pessoas, em um modo geral. O que são os ativos? Ativo é tudo aquilo que você tem para trabalhar numa campanha. Então você tem uma lista de e-mail, você tem grupos de WhatsApp, você tem Instagram, você tem LinkedIn, você tem canal de YouTube. O que você tem de ativo na internet para conseguir vender mais? Ativo é isso. E por último, ferramentas. Quais são as ferramentas que eu vou utilizar para alcançar o resultado esperado? É o ActiveCampaign para fazer disparo de e-mail? É o DevZap para fazer disparo de WhatsApp? É o ManyChat para fazer automação de Instagram? O que eu vou utilizar de ferramentas para conseguir atingir o resultado? Um profissional que é um estrategista, ele tem uma visão do 360 de todas essas partes aqui, que envolve pessoas, ativos e ferramentas. Obviamente que isso vai depender de projeto para projeto. Tem projeto que tem mais pessoas, menos ativos, tem projetos que tem mais ativos, menos ferramentas, tem projetos que tem mais ferramentas, menos ativos e por aí vai. Depois eu vou fazer um vídeo específico só para falar desse tópico aqui, porque eu gosto de fazer uma analogia com um tabuleiro de xadrez e você vai entender o que eu quero dizer com isso. Lucas, tá, eu entendi agora que eu preciso ser estratégico, mas vamos lá. Você falou para mim do conhecimento vertical. Existe o conhecimento horizontal? Existe. Só que não é sobre conhecimento horizontal. É quase que um conhecimento horivertical, que é, você tem uma base de conhecimento em diversas áreas e que ela é ampla, só que em profundidade você tem em apenas algumas áreas, tá? Quanto mais profundidade você tiver em todas as áreas, melhor, tá? Profundidade é bom, tá, galera? Não é à toa que o nome da minha empresa é Deep Growth, que é crescimento profundo. Eu acredito muito na profundidade do conhecimento. Então vamos supor que a sua área de verticalidade, de conhecimento vertical, é design. Você tem aqui o nível 5 de design. Mas você também pode ter o nível 1 de análise de dados. Você precisa entender o básico de análise de dados. Se você entender o básico sobre análise de dados, você vai conseguir ser um designer melhor. Se você entender o nível 1 de copy, se você entender um pouquinho de copy, você vai ser um designer melhor. Se você entender um pouco sobre negócios em um modo geral, mundo dos negócios, você vai conseguir ser um designer melhor. Você não precisa abrir mão de ser designer, mas você vai conseguir desempenhar muito melhor a sua função se você tiver um conhecimento vertical em outras áreas, ou seja, profundidade, bases fixas e profundas em conhecimentos e áreas que são amplas e diversas, não só na sua área de conhecimento, a base principal. Lucas, e como é que eu faço para desenvolver isso? Existe um curso, existe um método, existe alguma coisa? Agora é a hora que tu espera o pitch, né? Mas não vai ter pitch. Hoje eu não tenho produto. Mas o que você tem que saber? Uma única coisa vai despertar isso em você, que eu chamo de curiosidade. Uau! Que palavra diferenciada. Curiosidade. Pessoal, vocês precisam de curiosidade. Precisam pesquisar mais, precisam fazer mais benchmark, precisam olhar o que as pessoas estão fazendo. Você precisa testar mais, você precisa não ter medo de errar, entendeu? Você precisa ser mais ousado, você precisa sair do seu mundinho, você precisa sair da caixinha, entendeu? Quando você está muito preso na sua área, isso te impede de enxergar coisas novas, isso te impede de olhar o todo de um projeto.
entendeu? Então, se você sente que você está sendo desvalorizado no mercado, não culpe o mercado, não culpe as pessoas, não culpe os empresários. Porque se você está sendo desvalorizado por... Assim, ó, uma coisa é você ser desvalorizado por uma pessoa ou por uma empresa. Outra coisa é você ser desvalorizado pelo mercado inteiro. Se o mercado inteiro não está te valorizando, tem alguma coisa errada. Você pode ter certeza disso. E provavelmente o problema não está no mercado. Principalmente quando você vê pessoas ganhando mais do que você, pessoas que muitas vezes nem têm tanto conhecimento assim quanto você tem na sua área, mas elas têm mais resultado. E muitas vezes é porque a pessoa se desprendeu um pouco da verticalidade e ela foi se aprofundar em outros temas. Quantos profissionais liberais a gente não vê no mercado que tem um grande conhecimento na sua área de atuação, mas não entende de vendas e aí não tem cliente? Quantas pessoas que a gente vê no mercado que tem medo de dar um preço no seu serviço, tem medo de cobrar mais pelo seu trabalho? Então você precisa refletir sobre isso. E se isso fez sentido para você, eu vou recomendar um vídeo que vai estar aparecendo aqui, e é uma recomendação do YouTube. Clica nele e assiste, e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Valeu, abraço, até mais e tchau, tchau.